Olá, galerinha do quinto ano! Para mais uma aula do Aprender Sempre, aqui estamos nós. Vamos lá? Hoje nós vamos continuar na sequência 1, aula 4 e 5, a parte 3 das piadas. Eu dividi essa aula para que ela não ficasse tão extensa. Eu sou a professora Aline e espero que você curta as minhas explicações. Então, parte 3. Procure aí no seu Aprender Sempre, a aula 4 e 5, o exercício 3. Sobre a piada 2, nós vamos voltar a falar um pouquinho nesse momento. A piada 2 é a piada dos dois irmãos ladrões e o delegado. Responda as perguntas abaixo. Letrinha A. Os sinais de pontuação utilizados para marcar os diálogos entre o delegado e os irmãos são... Muito fácil de encontrar essa resposta. Você vai procurar o que está marcando os diálogos. Qual é o sinal de pontuação que aparece para iniciar um diálogo nessa piada? Aparece aspas e 2 pontos? Ponto e o travessão? Travessão e 2 pontos? Exclamação e interrogação. A gente observa aqui, galerinha, que não necessariamente está na ordem, né? Pode ser que primeiro apareça os 2 pontos, depois a aspa, pode ser que primeiro apareça o travessão e depois o ponto. A ordem aqui não influencia. Pensa, olhando para a piada, e eu vou mostrá-la para vocês daqui a pouquinho, pensa quais são os sinais de pontuação que são utilizados para marcar o diálogo e faça um X aqui na sua resposta correta, tá bom? Por que você chegou a essa resposta? Explique tendo como base o texto. Então, você vai olhar o texto, eu até vou mostrar ele agora para você. Você vai olhar o texto e vai pensar, olha, teve a fala do narrador, e assim que o narrador terminou de falar, apareceu esse sinal de pontuação, e para iniciar a fala do personagem, apareceu esse outro sinal de pontuação. É isso que você tem que responder aqui nessa questão B. Você vai ter como base o texto, tá bom? Não é para você inventar da sua cabeça, não. Olha o texto, pensa como que tá no texto e é só você escrever. Letrinha C. Vamos lá. Coletivamente, vamos reescrever a piada 2, eliminando a figura do narrador. Releia o texto com seu professor ou professora e siga as orientações. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso de forma coletiva. Então, nós vamos fazer de forma individual, cada um na sua casa em segurança. Então, nós temos a piada número 2, que é a piada que ele pediu para que nós fizéssemos a eliminação da figura do narrador. Então, nós vamos ler a piada 2 e toda vez que aparecer o narrador, você vai ter que pensar como que você vai transformar esse texto para que ele seja contado por você, sem aparecer um narrador. Então, por exemplo, vou iniciar aqui, eu marquei as falas do narrador. Essas falas têm que ser eliminadas, a gente não pode escrevê-las. Como que a gente pode iniciar esse texto sem fala do narrador? A gente pode, por exemplo, galera, começar o texto como se o delegado estivesse falando já de bate-pronto. Começa com o travessão e aí coloca assim: Gilberto e Gildo, vocês são 2 larápios. Por exemplo, ó, eu já iniciei sem falar que os presos acusados de vários roubos na redondeza do bairro, tá vendo? Essa parte eu pulei. Ou você pode também iniciar com a fala do delegado, até acrescentando: Gilberto e Gildo, vocês, viu, ficam aqui lá, rondando a redondeza é boa, né, galera? Rondando o bairro do Bexiga para roubar as pessoas. Eu já iniciei com uma fala, com o discurso direto, tá bom? Então, pensem num jeito, só pode ter discurso direto nesse texto. Não pode ter fala de narrador. Todos os parágrafos têm que ser com travessão, tá bom? Fica aí a dica que eu já dei do começo e vocês continuam até o final, colocando só falas de personagem e tem que ter sentido. Não pode só tirar a frase. Por exemplo, se eu tirar essas 2 frases do narrador e começar assim: vocês são larápios?
ninguém vai entender nada, né? Então, a gente começa explicando. Gilberto e Gildo, vocês são larápios que ficam aqui nas redondezas do bairro do Bexiga roubando as pessoas? Fiz ainda uma pergunta, né? Então pensem aí nas dicas que eu dei para que vocês possam modificar esse texto. Faça isso no seu livro e vamos agora para a última questão, letrinha D. Vamos voltar ao texto coletivamente e reescrever a piada 3 de outra maneira, transformando o discurso direto em discurso indireto. Agora é o contrário, galera. A gente não deixou tudo com fala de personagem na piada 2, agora a gente vai deixar tudo com fala de narrador. Conte essa história como se você fosse o narrador e não pode ter nenhum personagem falando. Então, eu vou dar aqui o exemplo do início, para que vocês possam depois continuar. Marcos adora andar de bicicleta e sua mãe fica na frente da casa para observar. O garoto, muito arteiro, passa a primeira vez com as mãos levantadas, dizendo para sua mãe que ele está sem os braços. Olha aí, galera. Não teve fala de personagem. Eu fui a narradora e falei como se eu estivesse contando, como se eu estivesse vendo a cena que está acontecendo ali com o Marcos e a mãe dele, tá bom? Então, pensem nisso e nesse caso você vai tirar as falas dos personagens e vai deixar tudo como se fosse um narrador. Não pode aparecer travessão, não é só tirar o sinal. É transformar o texto para que ele fique com sentido de narrador. Só pode quando a gente ler o texto como se você estivesse contando. Tá bom, galera? Além disso, galerinha, tem um outro item aí no finalzinho do livro de vocês, que é apenas para vocês lerem, para que vocês tenham conhecimento. Façam a leitura que está falando aí das questões engraçadas da piada. Tá num trecho azul. É só vocês lerem com calma para vocês entenderem. Galerinha, terminamos a aula 4 e 5 dessa sequência. Ainda tem mais coisas sobre piada, mas nós vamos ver aí com o passar do tempo. Aos poucos a gente vai continuando. Tenham uma boa aula. Espero que vocês tenham gostado das explicações e que vocês consigam realizar a atividade de vocês. Não deixe de fazer a sua atividade no livro do Aprender Sempre. Faça a sua atividade agora. Aproveita que as explicações estão fresquinhas na sua cabeça. Tchau, tchau. Até a próxima.